Graças a Deus, por tudo quanto já tivemos oportunidade de ouvir. Convido os irmãos para nós fazermos uso da palavra de Deus num texto, fazermos uma reflexão. Vou ser bem sucinto. Vamos abrir juntas nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Bem conhecido nesse texto. Vamos estender até o versículo 14. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um redemoinho de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei disso, retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica-te aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que o Senhor há de arrebatar o teu mestre hoje por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: sim, eu sei disso, retei a vossa paz. E Elias disse a ele: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos seguiram adiante. Versículo 9. Sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que eu receba uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse: pedistes dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não te sucederá. E sucedeu que enquanto eles iam ainda, seguiam adiante e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento, tradução de vocês está redemoinho, ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, carruagem de Israel e seus cavaleiros. E ele não mais o viu, e ele agarrou as suas próprias vestes e rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias que lhe caíra, e retornou e parou de pé à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias que dele caiu e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado e de outro lado, e Eliseu atravessou. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, graças a Deus por essa noite, As pessoas que estão aí vão nos assistir pelas redes sociais. Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus Ministério Apologético. Graças a Deus que estamos tendo o privilégio de ter o culto, presencial, porque já fechamos por 3 vezes, reabrimos, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Acabamos de ler aqui, irmãos, uma passagem. Eu não vou delongar, é para a gente refletir aqui nessa noite, sobre o profeta Elias, que com certeza foi um grande homem de Deus, alguém que Deus
levantou para ser usado em um período de muita crise e perplexidade, um período de escassez, de fome, falta de chuva, sequidão, e Deus levantou esse homem para que ele realizasse um grande trabalho. O ministério de Elias é um ministério muito emblemático, né? Deus usou esse homem como usou a poucos, e Deus, como Ele sempre tem a sua ferramenta certa, em qualquer momento, Deus, irmãos, Ele sempre usará nós, como eu já ensinei aqui, como preparadores de caminho. Como João Batista preparou o caminho para Jesus, Deus sempre nos usará para preparar o caminho para alguém que virá após nós. E é certo que aquele que virá após nós, ele terá muito mais talento, talvez, muito mais habilidades e talvez será mais usado do que nós fomos. E é exatamente isso que acontece na vida desse homem chamado Eliseu. Ele é aquele que prepara o caminho, Elias, melhor dizendo, para que viesse alguém chamado Eliseu depois, que iria fazer tudo o que ele fez, porém em dobro. Isso aqui é muito sugestivo na Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para essa reflexão, eu estive lendo essa palavra aqui essa semana, e eu prestei atenção em algumas coisas. Eu quero já desmistificar algo aqui nessa noite, que às vezes é muito pregado, mas por falta de atenção, de olhar para a Bíblia e ler com atenção. Quantos de vocês aqui nunca ouviu dizer que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo? Entretanto, quando nós lemos o texto, nós percebemos que isso não aconteceu. Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias foi arrebatado num redemoinho, rodamuinho. Aqui a minha tradução fala turbilhão de vento. Esse vento que arrebatou Elias é o vento, o movimento do Espírito Santo. Nós encontramos isso aqui no Antigo Testamento, na vida de Elias algumas vezes. Elias talvez não havia percebido que esse movimento estava acontecendo na vida dele, mas nós vemos em algumas vezes. Por exemplo, há uma passagem aqui que Elias manda o seu moço, o seu servo, ir até o monte e olhar para o mar, porque não havia chuva, e ele havia agora profetizado que a chuva viria, e ele disse: olha vá até o mar e olhe. E o moço foi lá por várias vezes e não viu nada, mas a Bíblia diz que na última vez, na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi uma nuvem com a mão de um homem. Então Elias disse: então você vai até Acabe e diga para ele aparelhar o seu carro, comer e beber e descer, porque vai vir grande chuva. E a Bíblia diz que Acabe saiu com o seu carro, com a sua carruagem. E a Bíblia diz que Elias correu na frente e chegou primeiro que Acabe. Ora, isso como seria possível? Alguém chegar na frente de cavalos que eram preparados para correr naquela época. Nós vemos uma passagem no Novo Testamento também, no livro dos Atos dos Apóstolos, sobre um homem chamado Filipe. Os irmãos se lembram da história dele, ali no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele foi mandado por Deus para ir até a estrada de Gaza, a faixa de Gaza, e ele ali vai observar, ali estava deserto, mas ele vê quando vem uma carruagem. Isso aqui não é coincidência. Você sabia que a palavra Filipe, ela vem de Filéu, e significa aquele que ama cavalos? Isso é o significado do nome Filipe. E a Bíblia diz que quando ele observou, ele viu uma carruagem que vinha, trazendo um tesoureiro, um eunuco que era tesoureiro da rainha de Candace. Está no Novo Testamento. Então a Bíblia diz que Filipe, orientado pelo Espírito Santo, ele mandou: acompanhe o carro. Como alguém que está andando a pé vai acompanhar uma carruagem que está sendo puxada por cavalos? É claro que isso é um movimento do Espírito Santo. E Filipe correu e alcançou a carruagem. E a Bíblia diz que o homem que estava na carruagem estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele perguntou: entendes o que lê? E ele disse: como poderei entender se não há quem me explique? E ele convidou para que Filipe subisse ao carro. Ele subiu e o homem perguntou: de quem o profeta está falando? E Filipe explicou para ele que ele estava falando de Jesus. E ele creu em Jesus, tanto que foi batizado num local que tinha água.
E logo após o batismo, a Bíblia diz que o eunuco seguiu o seu caminho, mas Filipe não foi visto mais e se achou em Azoto. Você sabe quantos quilômetros dá aproximadamente de Azoto até a faixa de Gaza? Aproximadamente 60 quilômetros. Eram 2 cidades que os filisteus administravam. É claro que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Alguns teólogos conjecturam a possibilidade de que fosse uma dessas carruagens que teria trasladado Filipe para a cidade de Azoto. O fato é que esse acontecimento, ele acontecia, o movimento do Espírito, o movimento de Deus, o agir do Espírito Santo, isso não é diferente. Nós servimos o Deus que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estamos falando do Deus aqui, que é o Deus de Elias, mas é o nosso Deus. É o Deus que está aqui, mas está lá em Tocantins, está em todos os lugares. E Ele está aqui nessa noite, e nós viemos aqui para ouvir a sua voz, ser instruídos por Ele, e saber que Ele está nos sustentando em todos os momentos. Então observe comigo, algumas coisas que eu vou mostrar para os irmãos aqui, nessa noite. Na verdade, irmãos, o que muitas pessoas não entendem, é que essas carruagens, elas são sobrenaturais, são carruagens que estão a serviço de Deus. Quando a gente lê o capítulo 2 e o 6 do livro do profeta Zacarias, a gente vai ver essas carruagens, e a Bíblia diz que as carruagens, elas estão aparelhadas com cavalos negros, e esses cavalos vêm do norte, e representam o Espírito Santo que anda por toda a terra. Então todas as vezes que ia se trocar rei, profeta ou sacerdote na nação de Israel, Deus mobilizava essas carruagens, para que elas pudessem, através do agir do Espírito Santo, que as coisas acontecessem. Quem estava montado nessa carruagem, no âmbito espiritual, para ser profeta, para ser a liderança espiritual de Israel, nesses dias, era o profeta Elias. Era ele que estava na carruagem. Então agora Elias, ele vai ser tomado por Deus. Elias chegou no estágio que ele não suportava mais viver aqui na terra, e nós estamos chegando no estágio aqui, irmãos, que está praticamente impossível daquele que teme a Deus, que serve a Deus, que é fiel, que acredita na palavra de Deus, que teme ao Senhor, viver aqui nesse mundo. O mundo está mergulhado no caos, mas o nosso Deus é vivo, o Espírito Santo ainda age, o Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ainda toca nos corações, o Espírito Santo ainda revela a sua palavra para a sua igreja. E nesta noite, se você tem sensibilidade, ouça essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz aqui, irmãos, eles estavam no lugar chamado Gilgal. Eu já ensinei aos irmãos aqui que essa palavra Gilgal, ela significa círculo. O que é um círculo? É uma totalidade, fala de totalidade, porque Gilgal era onde estava uma das 3 escolas de profetas do Antigo Testamento, e esses profetas eram treinados ali para exercer o ofício de profeta. No momento em que Elias entende que ele seria tomado por Deus, ele diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. E Eliseu, irmãos, ele sabia também que Deus haveria de tomar o seu Senhor, e que ele teria uma incumbência, não muito fácil, de ser aquele que substituiria o grande profeta Elias. E ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, estarei com o Senhor, eu sou teu discípulo, eu estarei contigo aonde o Senhor estiver indo. E quando os filhos dos profetas perguntaram se ele sabia, ele disse: claro que eu sei, porque o homem de Deus precisa estar informado, precisa saber do que está acontecendo no reino de Deus, daquilo que Deus tem como propósito para ele. Nós não podemos ser alienados, nós não podemos estar indiferentes e insensíveis àquilo que Deus tem para revelar para nós. Nós precisamos estar atentos, porque a qualquer momento Deus poderá preparar uma carruagem para que eu e você possamos estar nela. Talvez Deus tirará alguém, mas colocará você no lugar. A Bíblia diz que eles saem de Gilgal, porque Gilgal é o lugar de preparação, vão a Betel, casa de Deus. Depois eles saem de Betel e vão a Jericó, Jericó, cidade das palmeiras,
E eles vão andando, e a Bíblia diz que quando eles vão andando, nesse momento, é a hora que Deus vai tomar Elias. Preste atenção em algo muito importante aqui. Uma das primeiras coisas que o discípulo, ele deve perceber, é o momento em que Deus faz um movimento na vida do seu líder. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas, irmãos, que ele fica a vida toda na igreja, mas ele não percebe como Deus está trabalhando na vida do líder dele. Ele não tem essa percepção, ele não consegue ver, ele não entende a maneira que Deus trabalha na vida do seu líder. Como eu posso olhar para a vida do meu líder e não entender a maneira que Deus trabalha na vida dele? Como eu poderei um dia estar exercendo aquilo que Deus me chamou, se eu primeiro não perceber o que Deus está fazendo na vida do meu líder? A Bíblia diz que Josué não saía da porta da tenda, porque ele sabia que a qualquer momento Moisés precisaria, a qualquer momento Deus poderia falar com Moisés e dar instruções, e ele receberia algo também. Então, irmãos, é muito importante que nós percebamos, isso vale para nós também nos dias de hoje. Nós precisamos perceber o que Deus está fazendo na vida de pessoas que têm história com Deus, de pessoas que têm idoneidade, pessoas que têm muito tempo já que servem a Deus com fidelidade, referências que nós precisamos ter, porque as referências elas estão cada vez mais extintas, cada vez mais difícil de você olhar e dizer, aquele homem, aquela mulher é uma referência, eu posso imitar ele porque ele imita Cristo, ele é um discípulo fiel de Deus. Deus sempre colocará alguém no nosso caminho, para que eu e você possamos observá-lo e andar nas pegadas dele, porque o dia que Deus tirar aquela pessoa da nossa caminhada, nós já estaremos preparados, arregimentados, prontos para exercer o ministério que Deus tem para nós. Como eu poderei perceber? Como é possível, pastor Mauro, perceber esse momento? Perceber como Deus trabalha na vida daquele que é uma referência para mim? Quantas pessoas que estão aqui que você nunca teve, talvez, ou já teve uma referência? Alguém que você pode dizer, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Como aquela mulher sunamita, quando Eliseu passou, ela chamou seu marido e disse, olha, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui em casa, vamos colocar uma cama para ele repousar, porque homem de Deus também precisa repousar, irmãos. Vamos colocar aqui para ele também uma mesa e um candeeiro, para que ele pudesse também meditar nas escrituras, para que ele pudesse buscar a face de Deus. Eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Isso está cada vez mais difícil. As referências sumiram. Como eu poderei ver isso? Olha, observe o texto comigo. O texto que nós lemos, segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Dá uma olhadinha para mim no versículo 10 comigo. Versículo 10 diz assim, ó: e ele disse, pediste dura coisa. O que ele pediu? Porção dobrada do espírito de Elias, não é o espírito de Deus, não. Se alguém tem o espírito de Deus em porção dupla, ele é mais que Deus. Não é o espírito de Deus, é o espírito de Elias. Ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Tanto é que depois, quando a gente vai estudar a vida de Eliseu, a gente percebe que Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro, porque a motivação era dobrada. O espírito que estava sobre a vida dele, o dinamismo, a vontade era dobrada. Deus agiu de uma forma muito maior na vida de Eliseu, tanto que Eliseu, depois de morto, a Bíblia diz que ele foi sepultado em uma cova rasa, e estava tendo uma batalha, e um homem que foi morto, caiu e tocou nos ossos de Eliseu e foi ressuscitado. Tamanha unção que existia na vida daquele homem. E ele pede para Elias, eu quero. Ele poderia pedir o que ele quisesse, como Danilo disse, né, as riquezas, ele poderia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu porção dobrada do espírito que estava na vida do seu líder. E ele disse assim, você me pediu uma coisa muito difícil, entretanto, observe comigo aí, versículo 10, pedistes dura coisa, todavia se me vires, isso aqui é condicional, não é algo que eu vou receber
sem uma condição. Não é inexorável, vai cumprir ou não, precisa ter uma condição. Se você me vir quando eu for tomado, então você vai receber. Se não me vires, você não vai receber. Então o que significa isso? É necessário, a Bíblia diz aqui, observe, versículo 11. E sucedeu enquanto eles iam caminhando e conversando, para você ver o movimento de Deus na vida de alguém que é referência para você, você precisa caminhar junto e conversar. Tem pessoas, irmãos, que passam anos e anos, ele não conversa com o seu líder, ele não caminha junto, ele não confidencia, ele não aceita as instruções, ele não acredita no que o seu líder prega, ele não acredita naquilo que a Bíblia diz, ele diz assim: eu acho que é assim, eu acredito que é achismos, né? Eu acho que é assim. Mas observe que esse homem não se apartou do seu líder, ele foi caminhando junto. Caminhando, a Bíblia diz que dois não poderão caminhar juntos se não estiverem em comum acordo. Ele estava em comum acordo, ele entendeu, ele sabia que o Espírito de Deus estava na vida desse homem chamado Elias. Ele não se apartou, ele sabia que se ele contemplasse o momento que Deus iria arrebatar Elias, então Deus realmente agiria também na sua vida. Ele receberia o ministério, ele receberia as credenciais necessárias para desenvolver o ministério, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tribulações daqueles dias, a escassez, os falsos profetas, as batalhas do dia a dia. Ele sabia que Deus estando na vida do homem, o homem pode avançar, o homem consegue, o homem tem a capacidade vinda de Deus para poder vencer as tribulações. Isso aqui não é mensagem triunfalista, não. É o que a Bíblia está nos ensinando. E a Bíblia diz que quando eles vão andando junto, irmãos, quando Deus confirma o ministério na vida de um homem, eu estou falando aqui é genérico, homem ou mulher, Deus vai prover o necessário. Se Deus tem algo na vida de alguém, Ele é o provedor, Ele é que vai preparar o caminho, Ele é que vai fazer o necessário. Aquilo que eu e você não tivermos capacidade de fazer, é com Ele. O problema é que às vezes nós queremos fazer aquilo que não é para fazer, ajudar Deus, como eu já falei aqui. Tem coisas que não é para nós fazer, tem coisas que é para Ele fazer. Há um pacto que Deus faz no capítulo 15 do Gênesis com Abraão, e Ele manda ele imolar um animal e partir em dois aquele animal. Por que partir em dois? Porque era espécie de um contrato. Era como se eu estivesse comprando algo ou vendendo algo. Quando você vai no cartório, eu assino e a outra parte assina. Deus mandou ele partir em dois, e a Bíblia diz que quando Deus, através do fogo, foi consumir aquele animal, Deus então, a chama passou no meio daquele animal. Você sabe que Deus estava dizendo para Abraão: o contrato está feito, eu estou agora chancelando esse contrato. O que você não puder fazer, eu faço, eu completo. Mas é necessário, irmãos, nós estarmos atentos para o movimento de Deus. Às vezes, Deus faz algo, usa alguém, fala conosco, e nós ficamos indiferentes, e nós vamos patinar a vida toda, porque nós não queremos andar junto com o líder, não queremos andar junto com aquele que está nos ensinando, nós queremos ir na direção contrária, nós não queremos entender o propósito de Deus. Deus está mostrando, é aqui, e nós queremos andar para cá. Então, se alguém de nós quer mesmo que Deus nos use, nós precisamos entender o propósito, o que está na Escritura. Olha o que a Bíblia diz, acompanhe comigo aí, versículo 11. Sucedeu que enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram ambos. Não, a Bíblia não diz que Elias subiu nessa carruagem, a Bíblia diz que eles foram separados. Sabe o que é separar? Cada um agora, Elias está sendo tomado, Eliseu agora não vai andar junto com Elias mais, Eliseu vai assumir o lugar de Elias. Eliseu agora é o protagonista, Eliseu agora é o homem que vai montar na carruagem, Eliseu agora vai tomar as rédeas da carruagem como liderança espiritual de Israel. A incumbência, a responsabilidade está nas mãos de Eliseu. Elias agora terminou a sua jornada, como Deus falou com Josué no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, quando ele disse: o meu servo Moisés agora
é morto, mas eu serei contigo como fui com Moisés. Agora você deve observar esta lei e fazer tudo para andar nos caminhos que Moisés andou, e observar o livro desta lei, porque eu serei contigo. Josué agora estava sendo o substituto de Moisés, assim como Eliseu está substituindo Elias. Agora preste atenção, irmãos, no texto. Você prestou atenção numa frase que ele vai dizer aqui? No versículo 11 ele diz assim: sucedeu que enquanto eles iam andando, seguia adiante e conversavam. Como alguém pode querer fazer a obra de Deus se ele não conversa com o líder dele, né? Uma carruagem de fogo apareceu e os separaram, e Elias subiu por um turbilhão de vento, ou um redemoinho. Versículo 12: e Eliseu, como está aí na sua Bíblia, viu isto. Ele viu o que precisava para ele receber. Ele viu, ele estava atento. Irmãos, você está atento aqui nessa noite para receber o que Deus tem para você? Está pronto? Está atento? Você está, coração está aberto? Você está preparado? Você tem disponibilidade? Você está pronto para fazer a obra de Deus? Está pronto para servir a Deus? Deixa que Deus cuida dos seus negócios, deixa que Deus vai fazer o necessário, deixa que Ele vai aparar as arestas, deixa que Ele vai usar pessoas, deixa que Ele vai derrubar os muros de separação, deixa que Ele tire as dificuldades do caminho, deixa que Ele coloque pessoas no teu caminho. Apenas foque em olhar o movimento de Deus, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem para realizar. Apenas olhe o movimento de Deus e seja sensível. Eu quero que Deus faça, mas eu estou totalmente alienado do movimento dele. Eliseu viu. Olha o versículo 12. Ele viu e bradou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Agora, por que ele está falando essa frase? Por que ele fala essa frase? Porque essa frase era comum quando a carruagem mudava, as rédeas da carruagem mudava de mãos. Isso acontecia com reis, profetas e sacerdotes. Quer ver um texto? Observe comigo no capítulo 13 do livro dos reis, do segundo livro dos reis. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar aqui. No segundo livro dos reis, no capítulo 13, Eliseu agora já está nos dias da sua morte. A Bíblia diz que ele está enfermo, e a enfermidade que ele havia de morrer. E observe o versículo 14. Ora, Eliseu havia ficado enfermo, com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque não havia ninguém para poder substituir Eliseu. A carruagem ficaria vazia. É isso que ele está dizendo. Dentro do contexto judaico é isso. O rei está dizendo: quem é que tomará agora as rédeas? Como profeta, como líder espiritual dessa nação. O profeta vai morrer. Ele não tem ninguém. E é interessante, irmãos, que dois grandes homens de Deus não prepararam seus sucessores: Josué, que eu citei aqui agora, e Eliseu. Quem são os sucessores deles? Você já achou eles na Bíblia? Por isso que o homem de Deus tem que preparar pessoas, preparar discípulos, pessoas para trabalhar, para realizar a obra de Deus. Voltando para o capítulo 2, caminhando para o fim já dessa reflexão, dá uma olhada comigo no texto, capítulo 2, versículo 12. Eliseu viu, primeira coisa é ver, né? Bradou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele não mais o viu. Ele viu quando precisava ver, né? Depois ele não viu mais. Irmãos, às vezes Deus vai nos mostrar alguma coisa quando nós precisamos ver, mas depois nós não vamos ver mais. É só no momento de precisar ver. Ah, mas eu vi isso, mas não vi mais. É porque não é para ver mais mesmo. É a hora de Deus, é o tempo dele, é o momento dele, é o jeito dele, a metodologia dele, os desígnios é dele, a obra é dele, o povo é dele, a igreja é dele, o sangue derramado foi o sangue dele.
Olha aqui, versículo 12 ainda. E ele agarrou suas próprias vestes, vestes de quem? Dele próprio, e rasgou em 2 pedaços. Quem rasgou? Eliseu. Por que ele está rasgando agora? Porque agora ele está, ao rasgar essas vestes em 2, ele está, é um símbolo do que ele pediu: porção dobrada. É a roupa dele, não é a roupa de Elias. O que caiu na mão dele depois foi o manto de Elias. A capa está na tua tradução, porque a capa ela tipifica o ministério profético. A capa, o manto caiu, mas as vestes dele, de Eliseu, ele rasgou. Por que ele rasgou? Atitude. Ao receber aquilo que Deus colocar na tua mão, tem atitude. Ele pediu o quê? Porção dobrada. Se ele pedisse porção triplicada, ele rasgava em 3, mas ele pediu dobrada, então ele rasga em 2. Deus te dará um sinal, assim como tem dado a mim também, para você fazer exatamente aquilo que você pediu. Se você pediu algo, te prepara para receber. Se você quer algo de Deus, fica preparado. Se você quer que Deus trabalhe na tua família, na vida do teu marido, do teu esposo, na vida da tua esposa, dos teus filhos, de quem quer que seja, esteja preparado. Olhe o mundo espiritual, enxergue o mundo espiritual, não olhe com os olhos carnais, porque foi lido aqui pela irmã Roberta que o homem natural, ele não vê as coisas espirituais. Quem é que foi que interpretou o sonho do rei Nabucodonosor? Daniel. Porque os sábios da Babilônia, os magos, os encantadores, não enxergavam as coisas espirituais. Quem interpretou depois o sonho do rei Belsazar? Daniel. Porque os sábios também não conseguiram discernir a escritura na parede, porque enxergavam com os olhos carnais. As coisas espirituais só podem ser discernidas com os olhos espirituais. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Versículo 13. Ele rasgou as vestes no versículo 12. Ele também juntou a capa, o manto de Elias que caíra, e retornou e parou de pé junto à margem do Jordão. Agora aqui ele vai lançar a cartada final, para ver se Deus realmente vai concluir, vai ratificar, vai chancelar o seu ministério. Quando ele toca, ele pega o manto de Elias e ele toca nas águas do Jordão. Sabe o que aconteceu? O Jordão se abriu. Deus está dizendo: eu confirmei o teu ministério, agora é com você. Agora Elias não está mais aqui. Sabe que interessante? Elias tinha falado assim, quando ele estava lá dentro da caverna, chorando, retirado, ele disse assim: Senhor, só eu fiquei, mataram os profetas, agora querem tirar minha vida. Jezabel não queria matá-lo, e Deus disse para ele: Elias, você está enganado, não é só você, você vai ungir Eliseu, filho de Safate, no teu lugar.